dias atuais, e cada vez mais, já vem, não é de agora, já vem um tempo, as pessoas estão cada vez mais sofrendo pressões psicológicas, pressões de todos os lados, e acaba afetando o seu interior, principalmente das pessoas que acabam passando por um trauma de emoção muito grande, e pessoas até que não têm, porque existem as diferenças das pessoas que têm uma estrutura mais forte interiormente e outras mais fracas, como todo mundo, é mais gordo, é mais magro, mais baixo, muito mais alto, e as pessoas que, assim, têm não tem esse alicerce muito forte, elas podem se abalar mais facilmente, não que as outras não se abalem também, mas elas se abalam mais facilmente e acabam que, muitas vezes, isso acaba transformando numa doença séria, grave, e que a pessoa tem que viver à base de remédios e remédios e remédios. Mas nós vamos conhecer hoje um pouquinho mais, que eu até estava conversando no intervalo aqui para conhecer um pouco mais, da hipnoterapia, falei certo? Isso. Com a Adriana Hartmann. Isso, Tudo bem? Tudo Adriane. bem. Adriane, explica então para o nosso telespectador o que é essa hipnoterapia. Ok, Léo. Então, atualmente, como o Léo falou, as pessoas estão tendo cada vez mais, né, problemas de ordem psicológicas. Por quê? Porque a vida não está fácil. Né? É só você ligar a televisão, né, assistir jornais. O próprio caso que aconteceu agora lá em Suzano, uma coisa assim que não, a nossa inteligência, não imagina uma coisa daquela. Exatamente. Né? Então, cada vez nós somos bombardeados, né, por informações que não são boas, né? Informações que afetam o nosso psicológico. Muitas vezes a gente não percebe que está afetando o nosso psicológico e afeta. Né? Fora traumas que a gente traz desde a infância. Desde a infância, não. Né? Desde o útero. Na verdade, a partir do 3º mês de gestação, o bebê ele já sofre as emoções que a mãe sente. Né? Então, quando a mãe tem uma emoção forte, seja de alegria ou seja de tristeza, é passado para o bebê. E a gente pensa que não traz isso ao longo da nossa vida. Então, o que a gente fala, né? O que a gente explica para o paciente? Tudo que é passado na nossa vida, nada é esquecido. O que esquece é a parte do nosso cérebro que é o consciente. Esse, muitas vezes, a gente não lembra do que aconteceu. Só que o nosso subconsciente, que está abaixo do consciente, ele é danado. Ele não apaga nada. E aí as pessoas dizem assim, do nada eu estou começando a ter medo de tudo. Né? Então, síndrome do pânico, né? Ou medo do escuro, medo de ficar sozinho, até medo de atravessar a rua, né? Pacientes nos procuram com esse medo. Ou então, depressão, ansiedade. Transtornos alimentares são muito comuns hoje em dia, né? Tanto na questão de você ou comer demais, ou na questão de bulimia, anorexia, até tabagismo, né? Então, a gente faz tratamento, né? O hipnoterapeuta, ele trata a questão do tabagismo, então as pessoas conseguem abandonar o hábito de fumar, né? Ah, é? Sim. Está tendo muito sucesso. Isso se aplica também em drogas, não? Drogas, ela é um pouquinho mais complicada. Porque, né? sabe por que eu te perguntei? Porque uma vez, muito tempo atrás, tinha uma pessoa que usava como se fossem os elétrons para a pessoa deixar de fumar. Sim. E assim, eu vi ela fazendo, ela é de Curitiba, ela veio no meu programa e até teve uma pessoa que se submeteu assim a ser a cobaia, e em 3, 4 sessões parece que a pessoa abandonou o vício do cigarro, que fumava 3 carteiras por dia, abandonou e abandonou, porque a pessoa normalmente a pessoa que abandona o cigarro, ela se torna muito chata. Porque daí ela fica, vê o outro fumando, ela começa, não fume que faz mal. Ela fumou a vida inteira. Aí ela começa a encher o saco do outro dizendo, não fume que faz mal, o cheiro do cigarro me irrita. E as pessoas que deixam de fumar e as outras fumam, elas se distanciam porque elas se tornam chatas. E a pessoa desse tratamento não se tornou chata, ou não faz nada. Então eu coloquei isso para perguntar, assim, se há o caso da pessoa deixar de fumar e ela se torna chata ou ela se torna amena? Não. Por exemplo, assim, uma sessão para largar de fumar, ela precisa de 5 sessões. Certo. Né? Então, a gente diz assim, o tratamento para o tabagismo são 5 sessões. Na primeira sessão, é feita uma entrevista com o paciente para saber o quão dependente ele é da nicotina. Que, infelizmente, a nicotina, ela é muito dependente, né? Ela causa uma dependência muito grande no paciente.
Então, na primeira entrevista, você faz, então, na primeira sessão, você faz uma entrevista para ver o quanto a pessoa é dependente da nicotina. Dependendo do grau da nicotina, ela vai fazer as sessões de hipnose e também, durante pelo menos 2 a 3 semanas, utilizar o adesivo, né? Então, a gente diz a terapia de reposição de nicotina por 3 semanas. Se a dependência for muito alta, a gente diz no nível 5, né? Então, a gente começa na segunda sessão, o que você faz? Bom, já na primeira, você diz assim, de 0 a 10, sendo 0, nenhuma vontade de parar, e 10, o máximo de vontade de parar, qual é o número que você, né, pode me dar a sua vontade de parar? Se a pessoa me disser 6, então você, infelizmente, eu não posso fazer nada. Ela tem que estar de 7 para cima. Mas às vezes a pessoa engana, não engana? Porque, ó, veja bem, eu tô falando, sabe por quê? Porque todo mundo que eu não fumo, então todo mundo que eu vejo fumando lá na minha balada, o povo fumando, e daí eles ficam procurando cigarros desesperados, daí eles dizem assim, eu queria tanto parar de fumar, daí eu pergunto, mas você quer? Isso, exatamente. Daí a pessoa diz assim, eu quero. Mas eu não acho que não quero, isso, sabe como? Então exatamente. a pessoa na hora, ela acaba dizendo, não, eu quero, é 10. Mas no fundo ela não quer. Sim, esse questionário já ajuda a verificar se o número que ela te deu é verdadeiro um número ou não? verdadeiro. É um número que realmente ela quer, né? Então, a partir do número 7, aí você pode fazer o tratamento. E aí, dependendo desse questionário, onde você vai verificar o quanto a pessoa é dependente da nicotina, ela começa com um adesivo de 21 miligramas na primeira semana, 14 na segunda, 7 na terceira e depois não usa mais. Eu já fiz vários tratamentos onde a pessoa começa com 21, vai para o 14 e para de utilizar o adesivo. Outras começam com o 21, vão para o 7 e também conseguem parar. E outras utilizam as 3 semanas. Mas está sendo muito, está tendo uma eficácia muito grande para parar de fumar. A pessoa, porque você pega na entrevista, né, quais são os fatores que mais desagradam essa pessoa, né, ao ato de fumar. Se é o cheiro que fica no cabelo, na roupa, que é desagradável para as outras pessoas, né? Então, que quem fuma não sente esse cheiro, né? Mas tem pessoas que sabem, né, e sentem isso. Então, durante a sessão de hipnose, é o que o paciente te dá, né? Então, as perguntas... agora eu entendi. Você faz as perguntas já sob hipnose. Exatamente. Aí não. Mas aí a pessoa você mente. faz... Mas se ela mentir, ela tá mentindo para ela mesma. Mas ela mente, sabe por que ela mente? Que eu te falei, vou voltar na questão. Sabe por que ela mente? Ela mente, não querendo mentir para ela nem para ninguém. Ela mente como uma desculpa para não parar. Delas eu quero, mas no fundo ela não quer. O que você tem que conscientizar? Isso em qualquer tratamento. Seja para depressão, seja para ansiedade, né? Para medo, ou a questão do tabagismo, você tem que conscientizar a pessoa do seguinte. Se você mentir aqui, você não está mentindo para o terapeuta. Você está mentindo para você mesmo. Porque eu tinha E o sucesso do tratamento vai depender de quão verdadeiro o paciente é com ele mesmo. Porque veja bem, a questão da depressão que você falou, eu tinha um amigo meu que, eu estou depressivo. Eu falei, cara, você não está depressivo. Mas se você tiver, eu me proponho te ajudar. Ele falou, não quero ajuda, eu quero ir para os remédios. Então, ele optou por os remédios, entendeu? Ele não quis ajuda em nada, nem em terapeuta, nem nada. Ele quis ficar nos remédios. Só que hoje, a população, graças a Deus, está tendo uma noção de que remédio, quando é necessário, é necessário. Mas primeiro, se você procurar uma ajuda antes de ir para o remédio, porque todo remédio, né, que é controlado, ele além de causar dependência, ele dá outros sintomas. O que acontece com o remédio é horrível. Então, as pessoas hoje estão se conscientizando de primeiro procurar esses tratamentos alternativos, aonde de repente ela não vai precisar de um remédio controlado, né? E ela vai conseguir melhorar tanto de depressão quanto da ansiedade. Por quê? Quando você conversa com uma pessoa, como você me disse, né? Eu converso com as pessoas e elas me dizem alguma coisa. Não adianta você chegar para uma pessoa que está com depressão e dizer assim, mas por que você está com depressão? Sua vida é muito boa, né? Está tudo muito bem. Porque aí você está trabalhando com o nível consciente da pessoa. Quando a pessoa está em hipnose,
o consciente dessa pessoa é rebaixado e aí nós conseguimos tratar o subconsciente, que é a região onde estão registradas todas as nossas emoções e aonde nós conseguimos mudar crenças, mudar valores, né? Então, aí sim. Então, é o que eu digo. Mas, não, desculpa, pode tirar, desculpa. Uma sugestão no nível consciente não vai surtir efeito nenhum. Né? Mas no nível subconsciente, onde a gente induz essa pessoa ao transe, que também depois vou explicar para você, né? Como funciona o transe, quais os níveis de transe, né? Quando você fala com essa pessoa, quando ela está em transe, quando você já está tratando no nível subconsciente, aí o efeito é diferente. Aí tá, então já chega na questão do transe. Aí a pessoa vai lá, faz essa conversa com você antes e tal, aí você usa o que para hipnotizar? A pessoa porque tem pessoas, me parece, não sei se o que eu estou falando é uma certeza ou uma bobagem, mas existem pessoas que são muito difíceis de hipnotizar, até pessoas que não se deixam hipnotizar. Me parece que tem isso no que eu sei de hipnose, não é? Toda pessoa é hipnotizável. O que acontece? Quando a pessoa está mais disposta e ela tem um preconceito menor, né? Porque existe a questão do preconceito. Existe, né? Por quê? Como? Porque, assim, as pessoas às vezes pensam assim, e se eu entrar em transe, eu volto? Isso não existe. Claro que você volta. Não existe mesmo. Porque o teu consciente, ele jamais vai deixar de estar atuando. Sim. Ele só é rebaixado. Mas o teu consciente vai estar ali. Tanto é que, como eu falei para você, né, existem 3 níveis de transe. O transe leve, o transe moderado. O que seria o leve, o moderado e o profundo? Então, o transe leve e o transe moderado é o que o paciente vai entrar normalmente na primeira sessão, na segunda sessão, ele consegue atingir o transe leve e o transe moderado. Nesse transe, ele vai lembrar quando ele despertar, a gente fala um despertar entre aspas, porque ninguém dorme, né? Mas é utilizada a palavra despertar. Quando ele despertar, né? Então quando ele estiver totalmente consciente, ele vai lembrar de tudo que o terapeuta falou. Só que, como eu te disse, como o estado crítico dele foi rebaixado, porque o estado crítico ele faz parte do nosso consciente, a gente consegue trabalhar com crenças, com valores, né? Agora, existe o transe profundo. Por que a gente utiliza do transe profundo? Porque uma das técnicas que são muito eficazes na hipnoterapia é a regressão de idade. Porque às vezes nós temos problemas que nós não sabemos por que nós temos, porque foram desenvolvidos na nossa infância, né? Na nossa adolescência. Eu tenho pacientes, né, com 50 anos, 55 anos, e aí problemas que foram gerados na infância, problemas que foram gerados durante a adolescência. A regressão de idade ela é muito eficaz e o paciente terá que estar no estado profundo. Quando ele regride, né, então ele vai regredir por emoções. Por isso você atinge o lugar dos problemas, né? Aonde aconteceram os problemas, aonde as emoções foram provocadas, né? Então, quando ele regride, você nunca sabe numa sessão de regressão de idade a quantas idades e a que idade o paciente vai chegar, porque ele regride por emoção. A regressão de idade... Existe um bloqueio, por exemplo, assim, ele chega em determinado ponto e não quer passar daquele? Tem esses bloqueios? Pode haver um bloqueio. Aí você vai ter que trabalhar com ele, né? Fazer outras sessões. Você faz uma sessão, às vezes, de regressão, 2 sessões, até 3 sessões. Normalmente, numa sessão mesmo, veja, eu tive pacientes que regrediram a 3 idades diferentes, a 5 idades diferentes, a 8 idades diferentes, numa sessão. Então, quando ele desperta, como ele estava num transe profundo, vamos utilizar o máximo que foi trabalhado, 8 idades diferentes, né? Então, um paciente de 55 anos regrediu aos seus 16 anos, aos seus 9 anos, né? Aos seus 6 anos, aos seus 4 anos e aos seus 2. Quando a idade é mais próxima da idade do paciente, fica mais fácil dele lembrar quando ele acorda, né? Quando ele desperta.
Então, ele vai lembrar, por exemplo, do que aconteceu aos 16 e o que aconteceu aos 9 anos. Eu não conto para ele as outras idades de imediato. Eu falo para o paciente, então agora você vai para casa. Quando você começar a dormir, né, aquele estado de que você está começando a cochilar, você vai ter as suas ondas cerebrais, elas vão estar no mesmo nível de quando você está num transe profundo. E isso não sou eu que digo. Isso é provado através de um eletroencefalograma. A pessoa em transe, né, então foi feito um eletroencefalograma, e se percebe que as ondas cerebrais que ficam mais lentas, né, são iguais de quando ela está começando a dormir e quando ela está num transe profundo. Então, até a próxima sessão, você provavelmente vai lembrar de todas as idades que você passou e o que você passou. Pode ser dormindo, começando a dormir, pode ser na hora que você está tomando banho e um relaxamento profundo. Porque quando você induz a pessoa ao transe, você utiliza de um relaxamento profundo, né, para ela entrar em transe. Beleza. Ela volta na próxima sessão e normalmente se lembrou de todas. Se de repente ela não se lembrou de 2 idades que ela passou, o terapeuta vai induzir essa pessoa ao transe leve. Por que transe leve? Porque como as informações já afloraram, né? Então, mesmo estando em um transe leve, ela já vai lembrar de tudo que passou. Então, mas daí como é que, por exemplo, vamos voltar à questão do cigarro, que é uma questão que mais todo mundo conhece, que é a questão dos traumas. Como que a pessoa daí, através desse transe, ela se conscientiza dessa parada? Como é que é esse processo entre esse transe e essa que você falou que as pessoas em 3 sessões, 4 sessões acabam desistindo? Há um bloqueio nessa vontade? Como é que funciona? Não, normalmente é assim. Você diz com relação a deixar de fumar. Isto. Então, existem comandos que você dá, que são comandos diretos, né, que você começa a falar para a pessoa. Veja que agora você é um não fumante. Agora, ao respirar, veja como o seu pulmão está limpo, né? Veja como você respira bem, veja como o seu corpo está funcionando bem, todos os seus órgãos funcionam bem, veja como você já não tem mais o cheiro do cigarro. Isso é uma sessão, onde você dá esses comandos. A pessoa em transe, você vai falando isso. Exatamente, você vai falando isso com comandos diretos. E ela vai assimilando isso. E ela vai internalizando, exatamente, ela vai internalizando aquilo. Mas também, para largar de fumar, a regressão ela é muito eficaz, porque normalmente quando você chegar ao ponto que ela começou a fumar e mudar os padrões que antes ela achava correto, ninguém, né, começa a fumar porque acha que é feio. Quando alguém começa a fumar, é porque acha que é bonito. Então você vai ter que mudar isso, né? Então você vai fazer a regressão, ela chega à idade que ela começou a fumar e você faz o que a gente chama de ressignificação. É dar um novo sentido àquilo que ela viveu. Isso em qualquer tipo de regressão. Isso funcionaria também até nos traumas, então. Você vai dando outros comandos para a pessoa entender que aquela situação tem outra forma de ser resolvida. Sim? Exatamente. Ninguém vai fazer uma regressão, né, um terapeuta ético, né, com a finalidade de ajudar o seu paciente. Nenhum terapeuta vai fazer uma regressão simplesmente para a pessoa viver aquilo que foi dolorido para ela, né? Porque normalmente pode voltar a emoções boas, pode, né? Mas normalmente também se voltam a emoções ruins. Então você faz uma ressignificação. Você faz com que o teu paciente comece a enxergar aquele fato de uma outra maneira. Aí aquilo não vai mais doer, né? Não vai mais atrapalhar ele, e ele consegue, então, depois que ele volta, né, ao seu estado normal, levar a sua vida de uma maneira mais tranquila, sem que aquilo machuque ele. Agora entendi. Então, na verdade, mas você falou que ela é uma ciência, pode ser chamada ciência? É uma ciência. Não? É uma ciência nova, pelo menos aqui. Veja, a primeira vez que foi utilizado da hipnose, para você ver
quanto não é tão novo, né? Foi pelo Dr. Mesmer em 1787. Então, isso é antigo. Só que isso foi abandonado com o tempo. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começaram novamente a estudar, né, a ver as técnicas. E aí, quem começou a divulgar a hipnose, né, como uma terapia e que realmente dá resultado, foi o Dr. Dave Elman. Mas, na verdade, é assim, talvez exista uma confusão entre a hipnoterapia como uma ciência terapêutica, certo, e a regressão, porque a regressão, eu ouço muito as pessoas falarem em regressão, ai, que fulano fez regressão, quando fez regressão, até não sei por que sentido que as pessoas fazem. Umas fazem regressão até para ver alguma coisa que elas deixaram lá atrás, mas não necessariamente que usasse essa palavra, e pode até ser que fosse usada, pode ser que a intenção fosse a mesma, com outro nome até. Mas eu ouço assim, muitas pessoas falarem, vou fazer regressão. Até eu nunca perguntei por que as pessoas vão fazer aquilo, mas fazem aquilo. Por curiosidade. Talvez seja por curiosidade, né? Mas não funcionaria até então. E o que eu ouvia falar antes dessa regressão, talvez, como você falou, por curiosidade. Sim. Mas também outras pessoas que, assim, eu sei de pessoas que fazem e pessoas que fizeram, que num determinado momento a pessoa chora muito, ou a pessoa ri muito, a pessoa fica muito, assim, muito tensa, com vibrações e tal, devido àquela emoção que ela está vivendo lá pela coisa. Como tem pessoas que não acreditam nisso, que diz que não existe isso, que é bobagem isso, que é alguém que fica falando no teu ouvido e você acaba caindo na conversa e tem. Então tem todas essas versões, não é? Então, vou te explicar bem certinho como tudo isso funciona. Veja, numa regressão de idade, você vai mexer com sentimentos, certo? Então, o terapeuta ético, ele tem uma preocupação. Ele instala, logo que a pessoa é induzida, que ela está no estado de relaxamento, você instala um lugar seguro. O que é isso? Você diz para ela, imagine um lugar onde você se sente bem, onde você se sente seguro e tranquilo. Você conseguiu imaginar esse lugar? Normalmente essa pessoa vai imaginar o quarto, né, da sua casa. Normalmente é um lugar dentro da sua casa, é o lugar que ela mais se sente segura. E aí, antes de você levar ela a idades, né, mais inferiores, né, você diz assim, toda vez que eu tocar no seu ombro esquerdo, você vai estar nesse lugar. Por quê, Léo? Porque realmente, quando as pessoas vivem emoções que foram muito fortes, muito traumáticas, elas choram. E você tem que ter um cuidado de fazer com que essa pessoa, ao chegar a esse lugar, se ela está sofrendo muito, você diz, né, vou tocar no seu ombro e você estará nesse lugar. Aí existe a ressignificação do ambiente. Ou o terapeuta ele se coloca naquele lugar, ele diz assim, então agora eu vou voltar com você nesse lugar, eu vou estar de mãos dadas com você, ou acontece muito agressões, né, físicas, abusos infantis, né, você diz assim, nesse momento eu estou nesse lugar, na frente dessa pessoa, e eu vou pegar essa pessoa, eu vou sentar ela numa cadeira e vou amarrar essa pessoa. Você pode voltar agora ao lugar e você vai dizer para essa pessoa o que você tem vontade de falar. Aí entendi. Ela vai seguramente. Essa questão que você me disse assim, pode ser invenção, é muito interessante. Não que eu acho isso, viu? Eu sei que ouço as pessoas falarem. Não, sim, é muito interessante porque quando você fala com essas pessoas, né, quando elas estão naquela idade, elas te dão informações. Já teve paciente meu que deu informação do ano da Copa e que tinha determinada idade e eu fui conferir e batia exatamente. Então a pessoa não tinha tempo de calcular. Estava... Né, e nem sabia talvez se fosse passar por aquilo. Exatamente, né? Nesse momento está tendo o jogo da Copa. Que idade você tem? Porque nós vamos fazendo perguntas, né? Que idade você tem? Eu tenho tantos anos. Quem está com você? Né? Aí as pessoas, o terapeuta vai fazendo as perguntas. Certo. E quando as pessoas despertam
do transe profundo, principalmente, que é uma regressão, elas despertam assim com um ar como se fosse uma mágica. E não é mágica, é técnica, né? Porque o que acontece? Elas sentem cheiro. Nossa, eu senti o cheiro da roupa da minha avó. Eu senti o calor do abraço, né, da minha avó, da minha mãe. Eu vi em detalhes como era a casa dos meus avós. Cor de cortina, né? Assoalho, como era o assoalho, né? Gosto de comida. Muitas vezes ela diz assim, né? Estamos nesse momento na ceia de Natal. Ah, que bom. O que vocês estão comendo? Ela relata exatamente o tipo de comida, né? E agora? Agora, a minha avó está trazendo a sobremesa, ou minha mãe, né, está trazendo a sobremesa. O que você está comendo, né? Ah, eu estou comendo um pudim de leite, um mousse de maracujá. Então, coma. E a pessoa, ela sente o gosto. Então, o que mais é interessante que o nosso subconsciente grava são cheiros, né? Gosto, né? E realmente, né, coisas que ela jamais lembrava, que a cortina da casa da minha avó era vermelha. Acaba vendo mesmo. Ela vê mesmo. Gente, nós temos que terminar aqui. Diga pra mim onde é que a gente encontra. Ok. Eu trabalho, né? O meu consultório é na Rua do Rosário. Rua do Rosário. Isso, 1220. Que altura fica? É super fácil de achar. Sabe o Colégio Sagrada Família do Centro? A maioria das pessoas conhecem, né? O Colégio Sagrada Família do Centro. Aí tem aquela pracinha na frente, a Praça do Expedicionário. Então, o consultório fica na frente da Praça do Expedicionário. Acaba a Rua Visconde de Taunay e começa a Rua do Rosário. Ali fica o consultório. Sei. Sala 14. Isso, Rua do Rosário. E o teu contato é o 991430204. Isso. Querida, muito obrigado. Obrigada Olha, você, eu acho Léo. assim, que tudo que a gente que nos assusta, que nos traumatiza, se a gente pudesse livrar, é melhor. É ótimo. E as pessoas podem ter viver melhor. E eu volto a dizer o seguinte, porque quando se coloca esse papo, as pessoas dizem, mas eu nunca vou ter, não ter. Claro, tem pessoas que, como eu já disse no início, também confirmados, que tem pessoas que têm o seu interior mais forte e outras mais fracas. Tem pessoas que têm uma personalidade mais forte e outras mais fraca. Assim é tudo na vida. Mas não quer dizer que todos sejam isentos de um dia acontecer. Só quero agradecer o carinho de vocês terem ficado comigo. Obrigado! Você assistiu a nossa reprise, não esquecendo, se você estiver assistindo a reprise em relação à inauguração do Araxá Poker Club, é amanhã, a partir das 13. Mas se você estiver vendo no sábado, mas vai valer para toda semana, você pode conhecer a casa. Obrigado, tchau! Beleza!